Você já parou para pensar no que acontece quando a natureza decide cobrar a conta da nossa ganância? Mário Henrique dos Santos, técnico agrícola de Jaguariúna, interior de São Paulo, passou 23 anos trabalhando com controle de pragas em plantações. Achava que já tinha visto de tudo, até aquela manhã de agosto de 2019, quando recebeu um chamado que mudaria sua vida para sempre. A ligação veio da Fazenda Santa Rita, propriedade de 340 hectares na divisa com Olambra. O caseiro, seu Valdecir, estava em pânico. Dizia que tinha algo se mexendo nas paredes do galpão de insumos. Algo grande. Mário riu. Imaginou ratos, talvez um gambá. Pegou a caminhonete e foi até lá achando que seria só mais um dia de trabalho. Chegou na fazenda por volta das 9 da manhã. O sol já estava quente, mas dentro do galpão a temperatura era uns 5 graus mais baixa. Úmido. Cheirava forte a produto químico misturado com algo adocicado e podre, como fruta passada fermentando. Seu Valdecir estava na porta, o rosto pálido feito cera de vela. Apontou para o fundo do galpão sem dizer nada. Mário ligou a lanterna e entrou. O feixe de luz cortou a penumbra, iluminando prateleiras de madeira empilhadas com sacos de adubo e tambores de agrotóxico. Foi quando ouviu um som raspante, constante, como se dezenas de escovas duras estivessem sendo arrastadas pelo chão ao mesmo tempo. Veio de trás dos tambores azuis no canto esquerdo. Ele se aproximou devagar, a bota fazendo o piso de concreto ranger. O cheiro ficou mais forte, enjoativo. A boca começou a encher de saliva, aquele aviso do corpo antes de vomitar. Mário engoliu seco e apontou a lanterna entre os tambores. A primeira coisa que viu foram as patas. 6 patas translúcidas, com garras minúsculas na ponta, se movendo numa coordenação perfeita. Depois o corpo, segmentado, brilhante do tamanho de um rato adulto. A cabeça tinha formato triangular, com 2 antenas longas que se mexiam freneticamente. Mas o pior eram os olhos, compostos, negros como piche, refletindo a luz da lanterna em centenas de facetas minúsculas. Mário recuou 3 passos, o coração disparado. Não era possível. Aquilo tinha o formato, a estrutura, os movimentos de um piolho, mas media uns 15 centímetros de comprimento. E não estava sozinho. Quando a luz varreu a área, ele viu pelo menos 20 daquelas coisas se movendo entre os tambores, sobre eles, nas paredes. O suor frio começou a descer pelas costas. As pernas viraram gelatina. Mário quis gritar, mas o ar ficou preso na garganta. Foi quando um dos insetos virou a cabeça na direção dele. As antenas pararam de se mexer. Por 2 segundos eternos ficou ali, imóvel. Depois começou a rastejar em sua direção. Ele saiu correndo do galpão, tropeçou na soleira da porta, quase caiu. Seu Valdecir segurou seu braço. Mário estava tremendo inteiro, o maxilar travado. Levou uns 5 minutos até conseguir falar. Quando contou o que viu, o caseiro balançou a cabeça devagar e disse que já sabia. Que nos últimos 15 dias tinha ouvido aquele som raspante todas as noites. Que 3 galinhas do terreiro tinham aparecido mortas, completamente secas, como se tivessem sido drenadas. Mário ligou para a empresa onde trabalhava. Mandaram uma equipe de 5 pessoas com equipamento completo. Máscaras, bombas de veneno industrial, roupa de proteção. Quando entraram no galpão às 3 da tarde, os insetos tinham se espalhado. Havia pelo menos 50 deles, nas vigas do teto, dentro de caixas abertas, se arrastando pelas paredes. O técnico mais experiente da equipe, Fernando Augusto Ribeiro, ficou parado na porta por 3 minutos inteiros, só olhando. Depois disse em voz baixa que em 28 anos de profissão, nunca tinha visto nada remotamente parecido. Aplicaram 4 tipos diferentes de inseticida. Os insetos demoraram para morrer. Uns 15 minutos. Ficavam se debatendo, as patas arranhando o concreto, emitindo um chiado agudo que fazia os dentes doerem.
Quando finalmente pararam de se mexer, a equipe recolheu 17 espécimes inteiros para análise. Pesavam entre 80 e 120 gramas cada um. O laudo do Laboratório de Entomologia da Unicamp levou 3 semanas. Quando saiu, ninguém quis acreditar. Eram piolhos da espécie comum, Pediculus humanus capitis, só que com mutação genética extrema. O tamanho correspondia a uma ampliação de aproximadamente 200 vezes. A teoria era contaminação por agrotóxicos de última geração, misturados com hormônios de crescimento vegetal que a fazenda vinha testando. Alguma reação química tinha alterado o DNA dos parasitas, mas a história não terminou ali. 2 semanas depois da dedetização, seu Valdecir ligou para Mário às 2 da manhã. Estava chorando. Dizia que os insetos tinham voltado, que estavam maiores, que tinha visto um do tamanho de um gato se arrastando pelo telhado da casa-sede. Mário não voltou lá. Pediu demissão da empresa no dia seguinte. Arrumou emprego num escritório, longe de qualquer plantação. Mas tem noites que acorda às 3h12 da madrugada, sempre no mesmo horário, com o corpo coberto de suor frio. E sente a pele formigando inteira, como se milhares de patinhas translúcidas estivessem caminhando por cada centímetro do seu corpo. A Fazenda Santa Rita foi interditada pela Vigilância Sanitária em setembro de 2019, oficialmente por contaminação química. Mas 3 funcionários diferentes que trabalhavam em propriedades vizinhas reportaram nos meses seguintes ter visto criaturas grandes, segmentadas, se movendo à noite pelos canaviais. Um deles, João Pedro Santana, apareceu morto na beira de um açude em novembro. O corpo estava numa posição estranha, curvado para frente, os braços grudados no tronco. A pele tinha uma cor acinzentada, ressecada. A causa oficial da morte foi desidratação severa e parada cardíaca, mas o legista anotou no relatório algo que nunca conseguiu explicar. Havia centenas de pequenas perfurações na pele do pescoço e das costas, em padrão circular perfeito. A área, num raio de 5 quilômetros da fazenda, foi pulverizada 3 vezes pelo controle sanitário estadual. Dizem que resolveu o problema, mas agricultores da região ainda evitam passar perto daquele galpão depois que escurece. E vez ou outra, alguém relata ter ouvido um som raspante vindo de dentro das plantações abandonadas. Um som de algo grande se arrastando entre as folhas. Algo que não deveria existir, mas existe. E que está cada vez maior. Se arrepiou cada pelo do corpo? Deixa o like aí embaixo. Manda pro grupo dos amigos corajosos. Se inscreve e ativa o sininho, porque os próximos relatos vão ser ainda mais perturbadores. Comenta aqui. Você usaria agrotóxico sabendo que pode criar algo assim? A gente se vê no próximo. Se tiver coragem.